Exatamente, eu voltei, rapaziada, eu voltei. Agora vai ficar uns 90 quilos mais magro, mas eu voltei completamente. Estamos de volta na atividade, é isso aí. Pra você que está acompanhando o Snyderverse, eu sou o Alice e você está no Snyderverse. O Snyderverse is back, baby, o Snyderverse is back. E no vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai reagir ao último trailer do James Gunn, do Superman do James Gunn. Eu fiquei sabendo muitas coisas, como é que eu posso dizer, horrendas sobre esse trailer. Eu fiquei sabendo que o CGI tá ruim e o CGI não tá muito bom, etc. As cenas estão meio galhofa, aquele papo todo. Como eu vou lembrar pra vocês, no primeiro trailer, eu gostei do primeiro trailer. O primeiro trailer foi legal, cara. Eu achei bacana. Vamos lembrar disso daí. Então, cara, sem mais delongas, na verdade, Superman Final Trailer, ok? Pré-venda aberta, garanta seu ingresso. Vai ser legendado. A minha luz tá dando umas piscadinhas aqui, mas não dei bola pra isso, beleza? Então eu vou abrir aqui minha tela. Lembrando, tá, pessoal? Eu vou... Faz tempo que eu não gravo, então estamos aqui na atividade novamente, beleza? Então vou começar a gravar minha tela pra gente já começar a ver o trailer, ok? Então é 3, tela cheia aqui, em 4K, H só tem 1080, beleza, não tem problema. Vou botar a tela cheia aqui. É 3, é 2, é 1 e play. Tá. Tá. Ah, ele tá segurando um prédio. Ok, beleza. Começamos assim. Bonita aquela cena. Tá, o Lex vai entrar na fortaleza. Que nem o Superman Returns. Superman Returns ele faz a mesma coisa. Que isso? Ah, é o Lex loucaço, assim. Surtado. Tá. Ok. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Nossa, flash total essa cena. Que isso, o Lex tá louco. Que isso? Cara, que loucura é essa, meu? Que loucura, bicho. Não, pera aí. Já tem que analisar algumas coisas aqui, beleza? Então, primeira coisa é que Metrópolis está sendo destruída, beleza? Vamos abaixar um pouquinho o volume aqui. Metrópolis está sendo completamente destruída, devastada, certo? E o Superman tá salvando, segurando um prédio inteiro com as mãos, ok. Mas é uma coisa que o Joss Whedon botou lá no Liga da Justiça, dele segurando, levantando um prédio, que eu achei meio brega, mas aqui pelo menos ele tá só segurando uma parte de um prédio, ok. O prédio todo aguentando, ok. Tudo bem, a gente esquece isso. Aqui essa cena tá bem legal, né? Não vamos negar que todo esse enquadramento tá top. Quer dizer,
Tá bonito, né? Tá bonito esse sol atrás, tá bonito. Aqui o Lex vai pra Fortaleza da Solidão, beleza? É o que a gente... Ó, pra a gente adiantar algumas coisas. O Lex, chegando na Fortaleza da Solidão, não é algo exclusivo aqui do James Gunn. O Superman Returns também fez a mesma coisa. E também Batman vs Superman, quando apresentou o Lex Luthor, fez a mesma coisa, né? O Lex, ele vai pra Fortaleza da Solidão, que é a nave kryptoniana do Clark. Isso eu já falei em vários vídeos pra vocês, que é a representação do Nolan e do David S. Goyer. É que a nave kryptoniana fosse a Fortaleza da Solidão pro Clark. Por isso que ele fala com o Jor-El lá. Por isso que as roupas dele ficam lá. Por isso que tudo que acontece é feito lá. O apocalipse é feito lá. Praticamente é um centro kryptoniano de informação, certo? Por isso que o Lex, quando chega em Batman vs Superman, a Kylix, não sei se é a Kylix, acho que é a Kylix, acho que é a mesma voz. A Kylix, que é o robô, ele pergunta se o Lex quer aprender sobre os 1000 mundos, né? Que os arquivos kryptonianos continham essas informações. E o Lex diz que sim. O pai do Clark informa toda a história kryptoniana através daquela nave. Então é a representação da Fortaleza da Solidão lá. Quando o Clark volta, o Clark vai para aquela nave também pra pegar a roupa preta. Então é a Fortaleza da Solidão. Então o Lex, ele sempre vai na Fortaleza da Solidão descobrir alguma informação do Clark nesses 3 filmes que eu mencionei agora, inclusive no Superman e Homem de Aço e Batman. Beleza, ele vai. Ele tá com o Ultraman aqui e os seus comparsas, né? Ok. Tá. Aqui eu achei engraçado que voa um bagulho na cara do Lex e ele não tem reação nenhuma, né? É, pra mostrar que ele é meio badass, né? Entendi. Ó, aqui a gente tem uma informação do painel todo kryptoniano, ó. Como é que é as informações do painel? Pelo visto eles vão voltar a utilizar os cristais, né? Óbvio. Entendi. É o design retrô, né? Que eles vão voltar pra fazer com um design mais retrô. Isso já pelos robôs e tudo mais. A gente já sabia disso, né? Tudo bem. Não é uma escolha que diverge da escolha que eu tava gostando. Que no caso era transformar tudo, né? Do Superman mais moderno e mais crível. Tipo, cientificamente falando, né? Como é que seria um planeta alienígena, etc. Que o Nolan e o Goyer tentaram fazer, mas tudo bem, cara. É um negócio fantasioso aqui que eles estão abordando e tudo certo. Aqui o Ultraman enfiando a cara do Superman no chão e o exército ali. Cara, então só uma coisa pra vocês. O roteiro vazado que vazou dos filmes do Superman de James Gunn está completamente certo. Eu vou mostrar pra vocês no trailer. Eu já captei todas as informações aqui, tá? Então o Lex loucaço fala que vai atacar a Lois, que vai atacar a família que criou o Clark aqui, que vai matar eles também. Aqui no fundo, ó, a gente tem alguém aqui atrás, ó. Provavelmente algum serviçal do Lex, eu não sei exatamente quem é. Talvez no Twitter já tenham decifrado. Mas aqui onde o Lex está, que vai aparecer de novo esse local aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem as cenas dos outros trailers, né? O Superman machucado, sendo regenerado pelo sol, atacando o Kajui aqui. Essa cena aqui dele voando, cara, eu não sei se tá legal ou tá meio estranha, né? Tá, o CGI é completo CGI, né? Óbvio. Mas aqui ele dá uma volta, ó. Ele faz um... Nossa, eu achei esse olho de peixe bem feiaco, mano. Ah, é muito Flash, né? Muito filme do Flash me traumatizou com esses olhos de peixe aqui. Achei meio pegas essa cena, meio pegas. Ah, aqui, ó. Então o Ultraman é um clone, ó. Com certeza é um clone do Superman. Parece estar barbudão aqui, ó, com cabelo longo, né? E tocando raio laser nele, né? Beleza. Aqui, ó. Aqui onde o Superman tá é a dimensão que o Lex Luthor manda as namoradas, que tava no roteiro vazado. Se vocês quiserem, tem um vídeo do roteiro vazado. Provavelmente eu vou divulgar aí nessa semana ainda também. Você tá vendo esse vídeo ao meio-dia, no dia do meu retorno. E isso daqui, cara, é o universo, o mini-universo Pocket, que falava no roteiro vazado que tinha um universo, que era um micro-universo, onde o Lex botava as namoradas e os inimigos dele. E aqui que ele tá colocando o Superman. Inclusive, por esse motivo, eu acredito que o Superman esteja olhando pra cima também. O Superman tá com os olhos queimados, provavelmente tentou usar a visão de raio-x, ou o próprio Ultraman queimou os olhos dele, não tenho certeza. Aqui mais uma cena do Superman voando pra enfrentar o Ultraman. Tá, beleza, o Krypto tira a máscara do comparsa do Lex e o cara dá um soco, né? E voa os dentes dele, estilo The Flash. Aqui, os olhos dele estão queimados. Esse CGI tá uma bosta, né, mano? Pra ser sincero. Ah, galera, mas isso a gente já sabia que o CGI ia ser meio pá. O que vai fazer, mano? Tem mais o que fazer, mano. A gente tem que aceitar que os filmes hoje em dia de blockbuster, de super-heróis, o CGI vai ser pior do que os filmes de 10 anos atrás. Daí vocês têm que entender. O scheduler, que é o tempo de
de trabalho dos caras, dos artistas de efeitos visuais é muito menor do que naquela época, lá em 2013, quando fizeram Homem de Aço, por exemplo. Por mais que a tecnologia fosse pior, digamos assim, não tão avançada quanto é hoje, e já fosse avançada, claro, mas hoje é muito mais avançada. Hoje tu consegue gerar simulações tipo, em tempo real, é bizarro. Os caras têm muito menos tempo pra trabalhar, tá bem caro os efeitos especiais, então... E não é uma desculpa que eu tô dando, tá? Pro trailer tá assim, eu acho inaceitável as coisas estarem piores do que 10 anos atrás, mas todos são assim agora, certo? Todos os filmes estão desse jeito, então não tem muito o que a gente fazer, certo? Tá, então, aqui eu achei meio ruim aqui. Tá, ele voa. A cidade tá sendo quebrada ao meio, né, pelo que eu vi. Alguma coisa tá fazendo ela ser dividida, né? Provavelmente, será que é o metamorfo ou tá tudo indo pra dentro desse universo compactado do Lex? Cara, vai ter... porra, isso daqui vai ser mais destruição que Metrópolis e Homem de Aço, né? Homem de Aço foi assim, ó. Foi esse buraco aqui no meio da cidade só que fez. Com Clark, Zod, etc. Foi só um buraco no meio da cidade. Aqui tá pegando costa a costa, né? Só tenta azulão. Aqui o Lanterna Verde, tá? O Ultraman lutando com ele. Nada demais. Cara, aqui a gente tem o Mr. Terrific, né? Sentado numa cadeira absurda. Tá, cara, tem muito personagem nesse filme. Aqui a cena Guardiões da Galáxia total. Aqui a cena do vazamento. Se você já assistiu o vídeo, o vazamento, ou soube de alguma coisa do vazamento. Se não, espera que amanhã, depois que você está assistindo esse vídeo vai ser na quinta, na sexta, provavelmente vai ter o vídeo do vazamento, tá? Que eu vou explicar, vou ler todo o vazamento pra vocês. Eles falam que o Superman sai desse universo pequeno, esse universo de bolso do Lex Luthor, e é uma cena toda pixelizada. É isso aqui, é tipo Minecraft, que é esses pixels aqui, esses quadradinhos, né? Provavelmente que eles estavam falando. Aqui na esquerda a gente tem algum personagem que a gente não sabe na mão aqui. Tem a bebê Gamora aqui. E o Metamorfo segurando o Clark, ó. O Metamorfo aqui na direita. Esse é o Metamorfo. Que provavelmente tá muita gente dizendo que ele que vai criar a Kryptonita nesse filme. Que eu acho meio... Não sei se eu gosto disso. Porque a Kryptonita normalmente vem do planeta do Clark, né? Em Batman vs Superman, quando eles acham a Kryptonita, eles acham no Oceano Índico, que era onde ficou a nave kryptoniana que estava terraformando a Terra. Então lá em Homem de Aço, quando eles estavam terraformando a Terra, estava transformando a Terra em Krypton, certo? Então a parte da crosta estava virando a crosta de Krypton. E aí quando os Clark destrói a nave explode e tudo mais, em Batman vs Superman, aqueles pesquisadores lá do Lex, eles estão dentro do navio lá. Tu viu que o oceano ficou todo clarinho, né? Justamente por causa dessa terraformação. E aí quando eles entram embaixo d'água, tem uns pedaços da Terra já transformados na Terra de Krypton. E quando eles abrem, tem Kryptonita dentro. Então, tecnicamente, foi uma forma inteligente de tu trazer a Kryptonita de Krypton sem estar em Krypton, né? Então aqui o Metamorfo talvez criar a Kryptonita, eu acho que vai ficar... Não sei se vai ficar tão legal, mas a cena é bonita, né? Meio Guardiões... Aqui total Guardiões da Galáxia, né? Total. A Lois pilotando uma nave, tipo... É fantasioso, rapaziada. É fantasioso. Mas como essa parada podia acontecer? Cara, como é que você vai... Você não tem como ficar pensando nisso, tá? Vendo esse filme aqui. Não vai ter explicação pra todas as coisas, não vai. Esse tipo de coisa não vai ter e essa é a proposta do filme, certo? Então, se você gosta ou não, é outros 500, correto? Mas eu acho que não dá pra ficar comparando nesse momento. Você pode comparar com o que você gosta, mas não dá pra criticar o filme por ser uma coisa que ele não quer ser. Desde o início ele tá dizendo que não quer ser. Assim como o Homem de Aço. Não dá pra ficar criticando o Homem de Aço por ser realista, sendo que o filme foi anunciado que seria um Superman pé no chão, tipo a trilogia do Nolan, certo? Então, a galera que criticou naquela época tava errado. Inclusive eu falo todo dia, a galera que criticava o Homem de Aço tá errado. A proposta sempre foi dita que ia ser aquela. Então agora que ele já tá dizendo que vai ser um filme fantasioso, muito mais fantasioso, não dá pra gente criticar por ser fantasioso, certo? Que dá pra criticar, talvez bobo demais, ou talvez, antes talvez fosse melhor. Beleza, aí são críticas válidas que você tá fazendo. Agora, e o personagem também, não, claro, não tô dizendo que ser fantasioso, o personagem pode ser estúpido. Tipo, a mulher não sabe pilotar a nave, ela pilota. Alguma coisa deve ter alguma explicação aqui, mas vamos ver, né? Tá? Aqui eu acho uma cena muito The Flash, quando a Supergirl pegou aquele porrete lá e bateu no Zod com aquela... Aqui eu achei total, ó. Achei muito feio esse CGI aqui. Ó, aqui, olha a cara do Clark toda brilhosa aqui, porque aqui provavelmente foi num fundo verde que eles gravaram, né? Então se você vê a cara dele aqui, ó, ela tá clara aqui, mas a luz ela vem de trás, né? Então, tudo bem. Mas tá feio, tá. Quem é esse aqui? É o Metal... não, é o Ultraman, cara.
Ultraman sem máscara. Ou é o Lobo? Será que é o Lobo? Não, o Lobo não é. Mas tá com cabelão, ó, tá vendo? É o Ultraman. Tá, aqui os imigrantes também do vazamento, né? Que os imigrantes, o Superman salva os imigrantes e o Lex, ó, eles o escolheram, deixa que morram. O Lex tá bem diabólico nesse filme, né? Como ele tava nas versões, pelo menos na versão do Superman Returns, ele também tava muito diabólico, querendo que todo mundo morresse. E no Batman vs Superman nem se fala, né? Que explodiu o Capitólio e matou todo mundo. Ele mesmo, ele matou mesmo. Não é que ele criou uma coisa, ele explodiu todo mundo. Aí, ó, para de enrolar. Não estou enrolando, isso é importante. Aqui achei muito piada. Nossa, achei muito pegas. Nossa, aqui eu achei pega demais. E aqui, mano, a gente tem o Superman. Isso são pessoas, aparentemente. Eu não sei se são Minions. Eu acredito que são pessoas. Porque quando o Superman dá um soco e voa o dente do cara, ele tava com essa roupa aqui. Uma roupa parecida e o Krypto que tirou o Krypto tá aqui, ó. Tirou o capacete dele. E aqui o Superman, simplesmente... Nossa, ele acaba com os caras, mano. Como assim? Nossa, ele simplesmente amassa todo mundo, mano. Bah, aqui morreu uns 13, hein? Morreu uns 20 aqui, mano. Que isso? Não, mas a cena é uma loucura. Tá. Assista. Cara, essa cena aqui, mano. Que isso, mano. Eu achei muito feio, rapaziada. Eu achei muito feio essa tremida de câmera. Aqui, ó. Mano, eu acho. Aqui eu achei horrível. Eu ainda acho que foi uma péssima escolha do James Gunn botar o diretor de fotografia, né? Como diretor de fotografia do filme do Flash. Isso eu acho que foi um erro dele. Monstruoso. O uniforme tá ok aqui pra mim, né? Tirando parte da cueca. Mas enfim, rapaziada. Estou de volta e realmente... O trailer não... Eu acho que o primeiro trailer do filme me emocionou mais. O primeiro trailer com aquela música, sabe? Que pegava mais no coração. Aquele primeiro trailer... realmente me pegou muito. Achei incrível. Esse segundo trailer, cara, não me deixou... Não me tirou hype, certo? Se eu tinha algum hype, não me tirou. Mas também não me deu mais hype. Esse trailer me deixou um pouco confuso, assim. Um pouco preocupado com a relação do CGI, cara. Porque, porra, mano. CGI feio me tira do filme, hein? Me tira muito dos filmes. Eu gosto de um visual bonito, sabe? Às vezes nem é tão CGI, como eu disse pra vocês. O CGI não é tudo, você pode ter um belo CGI, mas se você tem uma direção de fotografia ruim, o CGI mesmo bonito vai ficar feio. Então, tipo assim, eu ainda acho que o diretor de fotografia do filme do Flash não fez um bom trabalho no filme do Flash, é que ele tá provando que não fez. Esse olho de peixe que é usado em vários lugares, eu acho muito feio, cara. Eu acho muito feio e... não concordo com essa escolha, mas já que foi a escolha que foi feita pelo Gunn, não tem muito que a gente possa fazer nesse sentido, certo? Eu agradeço muito a vocês que assistiram, vocês estão ainda esperando um vídeo meu aqui no canal. Galera, eu acho que eu vou ter que assistir esse filme, certo? No dia 10 de julho, então eu vou olhar esse filme pra ver como é que vai ser. Eu vou gravar minhas reações dele no cinema, não tô nem aí. Vou filmar aqui minha cara, porque filmar minha cara não é proibido, correto? Filmar minha cara não é proibido. E a minha cara vai ser filmada durante o filme, não estou nem aí. Se der, eu filmo a 1 hora de filme e depois corto aqui pro canal, porque é isso aí, é assim que eu trabalho, correto? Eu estou de volta. Se você está comigo, deixa o like, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue aí no Instagram, me segue no Twitter. Galera, no Twitter eu não parei, tá? No Twitter eu ainda fiquei, continuei lá. Então me segue, @Guiales, @SPNDarkness. No Twitter tem embaixo os links todos. Se inscreve no canal, manda esse vídeo pra alguém. Desculpe se eu não me empolguei tanto com esse trailer, porque, cara, foi muito mais do mesmo. Vi algumas cenas novas, só que as cenas novas não me empolgaram tanto. Eu não sei porquê, cara, que o primeiro trailer me empolgou muito mais. Eu fiquei muito hypado no primeiro trailer. Mas mesmo assim, foi um trailer bom, tá? Não foi um trailer ruim. O Lex Luthor, eu gostei desse Lex. Quero ver como é que ele vai ser. O David Cornswet, cara, eu vi algumas entrevistas dele relacionado a isso, ao Superman. E, cara, acredito que seja um cara bom, certo? Espero que seja feito à altura, o que talvez o cara mereça, mas tá tudo explicado aí. Vocês sabem qual é a minha opinião a respeito desse filme. Vou fazer um vídeo separado aí pra falar a minha opinião sincera sobre o filme do Superman, que talvez eu não tenha deixado bem claro. E acredito que até nesse vídeo aí eu tenha me falado um pouco bem, um pouco mal, umas coisas que eu não gostei e tal. E talvez vocês se perguntem qual é a minha real opinião, o que eu acho desse universo. Eu tô totalmente contra, eu tô a favor, eu tô meio termo, tô em cima do muro.
Isso vai ser explicado no próximo vídeo, beleza? E também vai ter o vídeo sobre os vazamentos. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Não esquece de compartilhar com algum amigo seu, porque eu estou de volta. Mas se você estiver comigo, eu estou com você. E se eu estou com você, você está comigo. É isso? Aleluia!